Olá! Hoje eu vim responder uma pergunta que surgiram nos stories e eu achei muito interessante compartilhar com vocês. A pergunta foi: como a constelação familiar consegue curar doenças se ela não é medicina? Então vamos falar um pouquinho sobre isso que eu achei muito importante. A primeira coisa que eu queria dividir com vocês é que a constelação familiar não promete curar doenças, tá? É muito importante que isso fique claro. Ela é uma técnica terapêutica, foi criada pelo Bert Hellinger, um alemão, e ela promete sim reorganizar esse sistema familiar, tá? E a gente entende que a constelação entende que tudo que a gente traz vem dessa ancestralidade, que somos seres sistêmicos. Então, a gente vê a doença como um grito do corpo em direção a alguma coisa. E muitas vezes, quando a gente olha a causa lá no fundo, esse sintoma não tem mais necessidade de existir e por isso ele vai embora. Mas a gente não promete a cura. É importante que isso fique claro. Então, às vezes a gente entende que até uma doença, ela está falando daquela família inteira. Aquela pessoa que está doente está sendo só o bode expiatório daquela família. Então a gente vai olhar para todo aquele sistema familiar, tentando entender de onde aquilo está vindo. E claro que existem algumas dinâmicas que o Bert Hellinger chancelou em relação a algumas doenças. Então, por exemplo, a gente entende que a asma pode ser uma dificuldade de se expressar, pode ser uma fidelidade à mãe, que a depressão, muitas vezes, a pessoa está presa, emaranhada com algum morto daquele sistema familiar ou com algum excluído. Enfim, tem várias dinâmicas, várias doenças que têm dinâmicas próprias. O câncer, muitas vezes, é uma prepotência do filho em direção à mãe. Mas a gente sempre vai para o campo V, porque isso não é uma regra, e a gente não promete curar a doença. Então é muito importante que isso fique claro, né? A gente entende que esse sintoma, muitas vezes, ele é um presente pra gente. Quando aparece, não é que ninguém queira ficar doente, é claro que ninguém quer. Mas quando você vem com um sintoma, com uma doença, o corpo está querendo te dizer alguma coisa. O nosso corpo é muito sábio. Então ele está te mostrando que alguma coisa não está boa, né? Então o que a gente vai olhar lá na raiz da coisa e ressignificar através dessa ferramenta esse sistema familiar. Então basicamente é isso, bem resumidamente, mas eu achei importante falar, porque eu acho que às vezes se confunde, né? Confundem um pouco a constelação, uma coisa religiosa, a constelação é uma técnica de curandeiros. Não. Você pode ser constelador e ser curandeiro, você pode ser constelador e ser religioso, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas aqui a técnica da constelação familiar é uma técnica terapêutica, tá? Então é importante falar isso. Se você tiver alguma dúvida em relação a alguma doença, se você tiver alguma dúvida em relação a esse sistema, como é que isso pode ajudar, me manda aqui nos comentários que eu vou tentando responder, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.